Fala aí, meu povo, tudo bem? É complicado, né? A gente vê os mesmos erros de arbitragem se repetindo e por vezes a gente sempre pensa, parece que é só contra o Grêmio. É impressionante, né? É impossível a gente olhar um jogo péssimo do árbitro contra o Grêmio e não lembrar, por exemplo, daquele lance do Yuri Alberto do ano passado, que talvez tenha nos custado um Brasileirão, ou até na primeira rodada desse Campeonato Brasileiro, naquele pênalti escancarado, né, do jogador do Vasco, ali naquele toque de mão na jogada com o Diego Costa. Então é óbvio que a gente entende a revolta do Renato, e eu tô do lado do Renato. Lamento muito que algumas pessoas, até identificadas com o Grêmio, pensem: ai, lamentável o Renato ter tirado o time de campo, atitude antidesportiva. Ah, puta que pariu, mano. O Renato fez o que tinha que ser feito, né? O jogo já tava nos 47 do segundo tempo, completamente perdido. O Grêmio dentro de campo, eu até inclusive nem consegui fazer vídeo ontem devido ao tempo escasso que eu tive, embora eu assisti toda a partida. Mas dentro de campo não anula o fato de que o Grêmio não fez um bom jogo, né? Jogou muito mal, o Bahia foi melhor, mereceu vencer, embora a gente como gremista pense, pô, nós vamos ganhar do Bahia. Não foi o caso, o Bahia jogou melhor. Tem bons jogadores lá também, tá? Não pensem que é um desprezo total de parte de alguns gremistas, né? Tem Everton Ribeiro, Tassiano, o Biel ainda que jogou aqui entrou no segundo tempo, então, né, acontece, é circunstância de jogo, mas a questão da arbitragem é muito complicada, rapaziada. O Renato deu uma entrevista muito forte, falou até que por vezes dá vontade de pedir demissão, tirar umas férias na praia, porque isso não é nenhuma ironia, porque estressa muito, né? E a gente tá no Brasil, né? A gente não pode acusar os outros, mas desconfiar do que acontece aqui, eu acho que a gente pode. Enfim, a gente está vivendo num momento onde, inclusive, o próprio Renato falou sobre o John Textor, né? Como se fosse um tipo de incentivo, apoio para ir mais a fundo nessa questão do que está acontecendo, do que acontece com a arbitragem no Brasil. Porque, como eu disse, eu falei de dois erros prejudiciais ao Grêmio na edição passada e nessa edição do Campeonato Brasileiro, mas também eu resgatei uma coisa muito importante. Antes de falar isso para vocês, eu só vou colocar aqui na tela que vocês já viram por óbvio, né? Eu até vou olhar o nome aqui certinho para não falar nenhuma bobagem. A questão de que o Jailson Macedo Freitas, né, ex-árbitro inclusive, né, faz parte lá da Federação Baiana, pelo que eu pesquisei, ele estava de assessor, né, e depois passou a ser delegado, segundo o site da CBF, antes e depois da partida, o que já é uma vergonha por si só. Gente, é impressionante. Mas enfim, Braulio da Silva Machado fez uma péssima arbitragem, vocês viram, faltas invertidas, chances de gol do Bahia, que porventura fez uma falta no Grêmio e ele acabou não marcando e depois dá amarelo para o jogador por reclamação. Um árbitro completamente sensível que se ofende de uma maneira extremamente fácil para dar amarelo para os jogadores por simples reclamações. É impressionante. Mas o que mais me chama a atenção que eu quero contar para vocês agora é que teve um jogo em 2023 entre Sergipe e Botafogo, onde o presidente do Sergipe entrou em campo para bater, sabe em quem? No próprio Braulio da Silva Machado. Tem o vídeo aí, eu fui pesquisar depois e realmente é verdade. Para vocês terem ideia de como não é só o Renato, por exemplo, antes que alguém fique falando que ele é chorão e não sei o que, não é apenas o Renato que se revolta com um árbitro que, infelizmente, né, tá na elite do futebol brasileiro, onde talvez não tenha as mínimas condições de apitar um jogo do tamanho de um jogo de Série A, né? Grêmio e Bahia, no caso. Bahia e Grêmio, enfim. Então, rapaziada, eu aprovo a atitude do Renato, tô completamente com ele. É um personagem histórico do futebol brasileiro, é o maior ídolo do Grêmio e é talvez o cara que mais defende o Grêmio com unhas e dentes. Então, o Renato tem meu apoio, tem mesmo que fazer protagonizar uma cena histórica como essa, como protagonizou, né, de tirar o time de campo em razão de protesto com a arbitragem, né? Eu já vi jornais gringos, argentinos, uruguaios também repercutindo essa notícia, então que isso aí sirva de exemplo e que aconteça algo, né, rapaziada? Aconteça algo porque o Grêmio tá sendo bastante prejudicado na questão da arbitragem. Tomara que isso mude, né? Já custou um Brasileirão do ano passado, já teve um erro na primeira rodada, agora que quem sabe o Grêmio poderia ter saído com um ponto em São Januário, caso tivesse sido um empate com aquele pênalti marcado ali naquele lance de mão. Então é muito revoltante. Espero que as coisas mudem, né? O Grêmio agora pega o Operário na próxima semana pela Copa do Brasil e depois tem o Criciúma na Arena, onde não vai poder contar com alguns jogadores, né? Diego Costa e Nathan Fernandes, né? Foi o da súmula ali que o árbitro revelou que fez gestos de roubo. Para vocês terem ideia de como os caras são tão sensíveis a ponto de se ofender com isso. É impressionante. Enfim, rapaziada, acho que tá feito o vídeo, né? Um breve comentário. Se gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto e até a próxima.